E na sessão plenária de hoje no Supremo Tribunal Federal, os ministros julgaram os processos das listas apresentadas pelos relatores. Mas quem explica como funciona isso para a gente é o repórter Leandro de Souza, que acompanhou o plenário de hoje. Leandro, boa noite. Boa noite, William. Sessão produtiva. 9 matérias foram analisadas hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal, todas em lista. Essas matérias são levadas ao plenário toda vez que há um destaque feito por algum dos ministros ou mesmo pelos advogados que querem fazer a sustentação oral, ou seja, apresentar as razões pelas quais apresentaram aquele tipo de instrumento jurídico. E a primeira matéria que foi analisada hoje no plenário tratou de um tema tributário. Tratava-se de uma questão que foi apresentada pelo governo da Bahia, que queria descontar o percentual de 2% da base de cálculo, 2% arrecadado com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias da base de cálculo da dívida pública. Eles queriam, na verdade, eles querem descontar esse percentual do valor que é aplicado, ou seja, do valor que eles precisam pagar para a União. Veja como foi a votação na reportagem. A primeira ação a ser julgada pelo plenário do Supremo foi de autoria do governo da Bahia, que questionou a inclusão do recurso de um fundo estadual de combate à pobreza no cálculo da dívida que o Estado tem com a União. Além disso, a ação pede que o dinheiro, aproximadamente R$1,5 milhão por mês, fosse descontado do que o Estado tem que investir obrigatoriamente em saúde e educação. Para o relator ministro Marco Aurélio, o dinheiro do fundo deve ser abatido da dívida. Julgo procedente o pedido para condenar a União a ressarcir os valores pagos a maior a título de amortização da dívida pública nos exercícios de 2002, 2003 e 2004, mediante compensação da diferença com débitos futuros. Mas o ministro entendeu que o dinheiro do Fundo de Erradicação da Pobreza não pode ser descontado do investimento mínimo que o Estado tem que fazer em saúde e educação. Por unanimidade, os ministros concordaram com o relator. Uma coisa é a exclusão para fins de amortização, para fins do total da dívida pública do Estado com a União. Obviamente, estaria a União dando com uma mão e retirando com a outra. Mas o Estado está obrigado a computar esse valor, esse plus que recebe do Fundo de Erradicação, Combate e Erradicação da Pobreza, é obrigado a computar na receita total e aí para a educação e saúde. Uma outra matéria que foi analisada aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal no dia de hoje foi um recurso apresentado por um vereador da cidade de Lorena. Ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a pagar uma indenização por danos morais a uma funcionária pública que, à época, cumpria a função de secretária de Finanças do município. O vereador acusou a secretária de estar desviando recursos do Fundeb. O ministro relator, que é também o presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, não acatou o pedido do vereador. Veja como votou o ministro. Esta corte, ela decidiu que a imunidade material do vereador é relativa. Talvez onde mais se precise de uma imunidade material para permitir uma oposição mais livre, para dar voz àqueles que não têm voz na minoria, essa Suprema Corte relativizou para os vereadores a imunidade material, dizendo que, no caso dos vereadores, só seria aquela manifestação feita especificamente na tribuna da Câmara de Vereadores. Diante dessa manifestação do ministro Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes divergiu da posição do ministro. Ele considerou, por exemplo, que as palavras do vereador foram proferidas dentro da Câmara de Vereadores, portanto, na atividade parlamentar, o que, naquele caso específico, protegeria o vereador em suas palavras. O ministro Alexandre de Moraes foi seguido em seu voto pelos ministros Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e o ministro Luiz Fux, então, pediu vista ao processo, o que acabou interrompendo o julgamento. William. Obrigado, Leandro. E também durante a sessão, o ministro Alexandre de Moraes prestou uma homenagem ao professor Damásio Evangelista de Jesus, que morreu hoje aos 84 anos. Fazer, antes de começar o voto, um registro aqui pelo falecimento do professor Damásio Evangelista de Jesus, hoje de São Paulo, aos 84 anos, ilustre membro do Ministério Público de São Paulo, promotor, procurador de justiça, um dos grandes
penalistas brasileiros, um dos juristas mais citados nessa casa, com quem eu e o ministro Celso de Mello tivemos a honra não só de privar da amizade, da parceria no Ministério Público, mas também ambos, ministro Celso antes, depois eu, lecionamos aulas de Direito Constitucional no curso do professor Damásio. Então, quero aqui só deixar esse importante registro.